e vamos para o Facebook e também para a Web Rádio. Então, boa noite a todos. Prazer grande aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Nós estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo e a cores, né? Aqui da Web Rádio, a Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal, Rio Grande do Norte, para todo o planeta Terra. E a Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio da Casa Espírita Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E na noite de hoje, a partir sempre das 19 horas, nós temos dentro da Web Rádio Estação da Luz o programa Estação da Luz. E hoje, num momento todo especial, porque o nosso irmão Altamir Cunha vai estar aqui junto conosco, falando sobre um tema extremamente delicado, mas que exige muito estudo e muito tino amoroso, que é a questão do suicídio. Inclusive, ele escreveu um livro sobre esse tema, um trágico equívoco, e também teremos, além da presença do nosso irmão Altamir, a presença também do nosso irmão Duda, lá do Irmão do Caminho, e de nossa irmã e irmão Niverton e Conceição, lá da Zona Norte, lá do Centro Espírita Amigos Fraternos, não é isso? E também do Bezerra de Menezes. Então, a turma hoje está toda completa. Eu queria dar uma boa noite ao meu amigo Altamir. Muito boa noite, meu amigo. Muito obrigado por você ter aceito de novo o nosso convite, querido. Boa noite. Um prazer, porque, na verdade, nós temos um compromisso com a divulgação. Então, a todo momento que precisar, nós estaremos à disposição. Maravilha. Duda, mais uma vez, meu amigo, fico lhe devendo, porque nunca lhe chamei para você não vir. Valeu, meus irmãos. Boa noite a todos. Paz para todos nós, um bom programa. Que Deus seja sempre conosco nas tarefas em que nós nos envolvemos para divulgar a doutrina consoladora. E Altamir e Duda, Conceição e Nível, são bastante antigos, porque desde o programa Estação da Luz, lá na Rádio Poti, AM 1270, os dois já trabalhavam com a gente, sempre que a gente chamava, eles vinham. E Conceição e Niverton, amigos maravilhosos, como é que vai vocês? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Boa noite. Só lembrar para você que nós participamos também, viu, daquelas reuniões lá na Rádio Poti. E aí, Conceição, chegamos a participar de 2 programas também. Boa noite, meus irmãos. Um abraço forte. Maravilha. Já que nós estamos falando com Conceição, nós queríamos solicitar que ela pudesse ser a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, para que ele possa, de fato e direito, iniciarmos essa nossa reunião de estudos com o nosso irmão Altamir Cunha, dentro da melhor vibração possível. Conceição, seja a portadora da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece, querido. Certo, agora mesmo. Vou fazer a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber da fonte da vossa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, que queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde deve refletir a
a vossa Santa Imagem. Maravilha, belíssima prece, muito bem lembrada, Conceição. Foi uma prece que chegou no dia 25 de dezembro de, acho que 1887, 88, num dia de Natal. É um presente de Jesus para todos nós. Mas, Duda, eu soube que você preparou aqui um momento todo especial do Evangelho, né, para nos brindar e para fazer com que o nosso irmão Altamir seja intuído pelos bons espíritos, para que ele possa trazer muitos esclarecimentos e muitas consolações para essa questão tão delicada que é o suicídio. Por favor, Duda. Diante, né, desse tema, um tema, né, tão especial, tão propício, né, nos dias de hoje, então, e principalmente, mais ainda por conta dessa pandemia, né, que mexe com a sensibilidade de tantas pessoas, a emotividade. Então, eu trouxe aqui uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, que também tem por título algo muito, muito próximo do tema de Altamir, que é Suicídio e a Loucura, mas é uma página de ânimo, né? De ânimo muito, muito bacana, porque ele traz para nós o quanto que a doutrina consoladora pode nos consolar, né? Aquelas criaturas que encontram-se em situações de desenganos da vida, né? Envolvidos com alguns problemas emergenciais que trazem, que afetam, né, as criaturas momentaneamente, e às vezes não sabem como sair. E aqui diz o seguinte: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas necessidades e pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que os desesperariam em outras circunstâncias, é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva sua razão dos abalos que, sem ela, o sacudiriam. Ocorre o mesmo com o suicídio. Excluídos aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e de loucura, e que podemos chamar inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz, senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência. Ele só se desespera se não vê termo para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aqueles que não crêem na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu término, senão na morte. Não esperando nada, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio. A gente vê que aqui, na introdução, né, do tema suicídio e loucura, ele tem uma passagem que eu fiz uma leitura no meu modo bastante interessante, é que quando ele diz o seguinte: a calma e a resignação como forma de encarar a vida terrestre e na fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo para o suicídio e a loucura. Aqui a gente entende nessa primeira parte do primeiro parágrafo que ele fala do alento, né? O que a calma e a resignação, a sua tranquilidade, a sua paz íntima pode fazer por você. E ele se refere ao espírito, dá ao espírito uma serenidade
que é o melhor preservativo para o suicídio e a loucura. Né? Para você ter calma e resignação, e ele se refere ao espírito, né? Você precisa ter um certo conhecimento, uma certa expectativa da vida, de quem é você, né? Um ser espiritual. Seguindo logo essa primeira parte do primeiro parágrafo, ele coloca o seguinte: a maioria de casos de loucuras são produzidas pelas vicissitudes que o homem, olhe que aqui ele não se refere mais ao espírito, mas se refere ao homem, o homem da terra, ou seja, o espírito encarnado, né? Que o homem não tem força de suportar. E aí ele coloca o espírito na condição de reencarnado, né? E como ele se envolve na condição de reencarnado com as coisas do mundo, ele perde aquela condição, aquela força que o espírito tem de ter a calma e a resignação. Se nós não tivéssemos, na minha leitura, esse envolvimento tão severo na Terra para com as coisas da matéria, com a materialidade, com a brutalidade das coisas, das formas aqui na Terra, provavelmente nós teríamos e tivéssemos um olhar especial nas nossas reencarnações para a nossa condição espiritual, o ser, a essência que nós somos, espíritos que nós somos, nós teríamos um conhecimento de nós próprios, e esse conhecimento faria com que nós pudéssemos ter essa calma, né, e essa resignação, e ter uma expectativa da vida que segue, da vida futura, né, da continuidade da vida, do retorno de nós ao plano espiritual. O Espiritismo veio trazer todas essas informações, essas grandes revelações, baseadas no que Jesus falou desde há 2000 anos, dando-nos, no tempo predito por Jesus, né, num tempo novo, num tempo apropriado, num tempo próprio para isso, onde nós estaríamos em condições melhores de conhecer a nossa realidade, veio dizer para quem somos nós e falar bem da nossa intimidade, do ser em essência que nós somos, espíritos imortais, espíritos aonde a doutrina vem nos informar que um tempo de dificuldades aqui na Terra não é senão um átimo de tempo diante da própria vida, da vida maior, né? Da vida espiritual. E que sempre que a gente tenha essas condições de passar por situações que nos aflijam, se nós temos um pouco do conhecimento da nossa realidade, e a doutrina espírita faz isso com muita propriedade, né? Vem nos informar quem somos nós temos um pouco de paciência e um pouco de resignação diante dos problemas que aparecem, né, momentaneamente nas nossas vidas de reencarnados. E aí, associado a isso, também nós nos voltamos para compreender que isso aqui é uma passagem, né, que tudo passa, que sempre tem um novo dia, é um raiar, nunca os dias são iguais. Mesmo que sejam tristes, mesmo que sejam muito alegres, eles são diferentes. O sol raia a cada novo dia, com um brilho diferente, com uma proposta diferente para a gente. Cabe a nós, que temos a grande alegria de conhecer essa doutrina consoladora, né, fazer com que ela possa chegar e alentar as pessoas nessas condições, nas condições dessa natureza. Para encerrar, ele vem trazendo nesse tema, né, aquela situação que o Espiritismo ainda fala a respeito do que acontece com os espíritos que chegam ao plano espiritual pelas portas do suicídio, ditados por eles mesmos dizendo as infelicidades que eles encontraram. Então, é uma doutrina de muito alento para nós, ou se estende mais um pouco, mas o tempo é muito curto aqui para a gente fazer as demais abordagens, e é um tema que, a princípio, quando a gente vê o título, né, o suicídio e a loucura, parece um tema muito pesado, mas no texto, né, é um tema muito alentador,
muito esperançoso, né? Esperançoso não de esperar, mas de ter esperança, né? De que tudo passa, tudo muda, e na medida em que eu mudo, que eu me conheço, o tempo melhora para nós, tem um sabor diferente, tem cores diferentes, e a gente vive melhor. Obrigado a todos. Eu que agradeço a você. Quanto tempo a gente não estava aí sem se falar, uma matação de saudade grande. Muito obrigado. Meu amigo Altamir, você durante mas Altamir, quando eu já estava aqui em casa, espírita mais antigo que eu conheço, que ele conheceu meu pai, estudou matemática com meu pai aqui até 2, 3 horas da manhã. Então, quando eu encontrei, foi uma felicidade muito grande. Altamir, eu sei que você é um estudioso desse tema do suicídio. Quando você lançou o livro Um Trágico Equívoco, uma das coisas que você falou conosco lá ainda na Estação da Luz, é que nem todo suicídio tem aquela ideia de ir por vale do suicídio, estar irremediavelmente condenado a vagar pelo umbral. Esse livro ele é bastante esclarecedor. Nesses seus estudos, assim como nosso irmão Duda muito bem percebeu, que a mensagem é um alento e não uma condenação, é um crime inafiançável, mas o amor do Pai é maior do que tudo isso que nós fazemos em relação ao suicídio. Meu amigo Altamir Cunha, traga a sua verba e o seu conhecimento para nós, meu querido. Boa noite a todos que nos veem e que nos ouvem nesse momento. E falar sobre o tema suicídio é realmente falar sobre uma necessidade premente. A cada dia nós vemos aumentar, né, o número de pessoas que se projetam muitas vezes numa situação inimaginável, porque ele não imagina o que encontra do outro lado. Imagina que a solução vem através da morte, quando, na verdade, a morte não existe. A vida continua. E é uma ilusão nós tentarmos apagar os nossos dissabores, os nossos sofrimentos, através do suicídio. Observamos, para nós termos uma abordagem mais pautada na realidade, eu trouxe alguns dados estatísticos só para que nós tenhamos, assim, uma informação precisa. Aqui no Brasil, por exemplo, vamos falar especificamente do nosso Brasil, que até quando nós publicamos esse livro, e aqui todos, quem não conhece, esse livro Um Trágico Equívoco, né? A taxa de mortalidade do suicídio, né, era de 4, pouco por 100 mil habitantes. E hoje nós temos informações de que no Brasil, de 2010 a 2016, houve um aumento, pois que em 2010 era 5,7 por 100 mil habitantes, e agora em 2016 já era de 6,1 suicídios por 100 mil habitantes. Isso é bastante preocupante. Por que está se dando esse aumento das taxas de suicídio? O que está acontecendo? Então, na verdade, quando nós vamos falar sobre essa questão, nós precisamos sempre observar o que disse o codificador da doutrina espírita na questão 943 do Livro dos Espíritos. E nós vamos até ler textualmente aqui para vocês, para que vocês possam ter uma ideia, quem não conhece a doutrina que pode estar nos assistindo nesse momento, né? Veja bem, questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Observemos bem. A resposta: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. E só podemos ter realmente esperança quando nós temos conhecimento a respeito da misericórdia divina, que nos dá uma oportunidade de que a vida não termina com a morte e que nós, mesmo quando nessa presente encarnação, nós estejamos acicatados por conflitos e problemas, é lutar para vencer. E caso não vençamos nessa, mas temos a possibilidade de vencer na próxima.
Então, Deus abre sempre a possibilidade para nós suportar, para nós aprendermos as coisas que erramos. E quando Allan Kardec pergunta, os espíritos respondem aqui a respeito da falta de fé, a fé é fundamental para nos dar sustentação na vida. Quem não tem fé, não tem esperança, não sabe realmente ter esperança e, consequentemente, é uma pessoa que não consegue permanecer na luta porque desiste. Se for difícil, já pensa que não vai haver superação. Quando, na verdade, nós sabemos que as dificuldades fazem parte para o nosso engrandecimento espiritual. É nas dificuldades, nos conflitos, nos problemas, nas adversidades, que nós encontramos a condição de criarmos, ou seja, exercitarmos a nossa criatividade e sairmos da situação em que nos encontramos. Então, a fé é fundamental. Agora, quando fala em fé, nós temos que observar o seguinte: a fé não é crença. Nós podemos dizer espíritas, católicos, evangélicos, que não temos fé propriamente. Observamos o que aconteceu, nós gostamos sempre de fazer uma comparação entre Pedro, que depois de negar Jesus, por exemplo, 3 vezes, entrou num processo de culpa, não resta dúvida, sofreu, mas deu volta por cima e acreditou que tinha condição de reparar o erro. E lutou e realmente reparou. Mas veja a condição de Judas, que viveu ao lado de Jesus, que bebeu daquela água cristalina da sua doutrina. No entanto, não tinha fé, não acreditava propriamente na proposta do mestre, porque ele era imediatista. Ele tinha a crença em si, mas era ainda de sentimento materialista, que só acreditava no imediato e nas coisas materiais. Então, veja, tendo em vista essa situação, deixou-se iludir pelas coisas do mundo, traiu Jesus, podendo fazer como Pedro, dar a volta por cima para reparar o erro, ele projetou-se através do suicídio. Um ledo engano que fez com que tivesse a oportunidade de resgate doloroso na espiritualidade e também no plano material reencarnado, e inclusive uma das suas últimas encarnações como Joana d'Arc, que foi queimada lá na França, né? Então, a fé é fundamental. Depois da fé vem aquela questão de ociosidade. O ser ocioso, a mente desocupada, ela torna-se como uma água parada, que se contamina. Então, é mais fácil os espíritos perturbadores, porque na questão do suicídio, há algo que nós não devemos desconsiderar. A ciência materialista não considera, mas é fundamental nos estudos que fazemos e a espiritualidade nos ensina, nos orienta. A questão de nós observarmos a influência dos espíritos desencarnados e desencarnados. E aqueles que são infelizes procuram sempre fazer também a felicidade dos outros, aproveitando-se da condição de predisposição, das matrizes que traz, seja de reencarnação passada, o sentimento de culpa, seja mesmo da presente. O que é que eles fazem? Induzem o suicídio como uma solução para aliviar os problemas e os sofrimentos. E a pessoa então faz nessa onda, como se diz, e de repente se vê atormentado, exigindo, então tendo que passar anos e anos para o devido resgate. Agora, nessa questão, é bom nós lembrarmos algo que é muito oportuno. Lemos o livro Memória de um Suicida e vemos a questão do Vale do Suicida. Então, todo mundo acha que quem se suicida vai ter que se projetar naquele Vale do Suicida, passar por aquele sofrimento atroz, mas, na verdade, existem atenuantes e agravantes nessa situação. Nós não podemos pensar que acontece, segundo a lei de causa e efeito, a mesma coisa com o espírito que é atormentado, muitas vezes, numa obsessão terrível, ou mesmo sob o efeito do álcool, ou mesmo sob o efeito da loucura, é a mesma coisa de alguém que, lúcido, apenas por orgulho, teve uma contrariedade e suicida. Então, existe essa diferença para nós considerarmos. Mas nós temos a observação aqui, também muito interessante, a maneira como nós pensamos, a nossa filosofia de vida. Existem 3 correntes interessantes. A filosofia materialista, a filosofia espiritualista, mas não reencarnacionista, e a espiritualista reencarnacionista. Nós vemos aí o seguinte: quando nós somos materialistas, nós acreditamos somente na matéria, nas coisas imediatas. Então, achamos que tirar a vida quando estamos de sofrimento é uma solução, porque vai se apagar, não existe mais nada e nós não vamos sofrer, nem vamos mais existir. Isso.
na filosofia espiritualista mais reencarnação, não acreditamos na reencarnação, embora acreditemos em Deus como Pai de misericórdia e de amor. No entanto, sem considerarmos um passado que justifica o nosso sofrimento e as aparentes injustiças na vida, nós, às vezes, passamos a nos rebelar e, de repente, temos uma certa revolta que pode nos induzir também ao suicídio. Mas já quando nós temos a base reencarnacionista, nós vamos observar com mais segurança, analisando que toda a situação do presente tem uma história também do passado, que todo efeito tem uma causa. Então, o que acontece? Aquela pessoa que hoje sofre, mesmo não encontrando a causa na presente existência, se é reencarnacionista, diz então a causa está em existência anterior. Importante saber que se eu permanecer lutando e perseverando, eu vou realmente ter a oportunidade de, numa próxima, estar bem melhor, reparando meus erros, não tendo mais motivos para sofrer. Então, meus irmãos, em síntese, é isso que nós gostaríamos de colocar, mas também tem uma observação interessante. A questão 952 do Livro dos Espíritos, 952 e 952A, nós vamos ver aqui com vocês para poder dar uma oportunidade a perguntas e respostas. Veja bem, nós deixamos aqui anotado, e veja bem o que diz na questão 952, que é bom sabermos. O homem que morre vitimado pelo abuso de paixões, sabendo que apressaria o seu fim, mas às quais ele não tem mais o poder de resistir, por ser habituado a fazer dela verdadeira necessidade física, comete suicídio? Ou seja, aquele que nos vício nas paixões, sabendo que está degradando o seu corpo, continua. Isso é o suicídio? Então ele diz, é um suicídio moral. Deveis compreender que o homem é duplamente culpado nesse caso. Nele, além da falta de coragem, a ignorância e, acima de tudo, o esquecimento de Deus. Então é interessante que aí Allan Kardec não se satisfaz apenas com essa resposta. Para encerrar essa parte, ele diz, na questão 952A, ele é mais ou menos culpado do que aquele que tira a própria vida por desespero? Veja bem, ele é mais ou é menos culpado do que aquele que tira a vida por desespero? Resposta, é mais culpado por ter tido tempo de reconhecer seu suicídio. Naquele que comete de súbito, existe algumas vezes uma espécie de alucinação obsessiva próxima à loucura, e o outro será punido com mais rigor, porque as penalidades são sempre proporcionais à consciência que se tem dos erros cometidos. Então, meus irmãos, creio que é o suficiente para nós deixarmos para vocês aqui, para ter incentivado a vocês, ou motivado, a que perguntem, para que nós possamos dar o esclarecimento devido à luz da doutrina espírita. Muito bem, muito obrigado, meu amigo Altamir Cunha. Nós estamos aqui no programa Estação da Luz, dentro da Web Rádio Estação da Luz, estudando hoje com o nosso irmão Altamir Cunha a questão do suicídio, tanto pela Web Rádio Estação da Luz, como também pelo Facebook Estação da Luz. Você pode ligar e fazer pergunta através do nosso WhatsApp, 98168-4898, faz o programa conosco, ou então através também do Facebook. Eu queria perguntar à distinta sala se tem pergunta, porque nós estamos aqui já com 3 perguntas que os nossos ouvintes já mandaram aqui formular. Mas vamos prestigiar a nossa turma aqui da sala. Mas, lógico que a gente vai fazer a pergunta do pessoal. Olha aí, dona Conceição. Diga, dona Conceição. Certo. Mais uma vez, boa noite, seu Ademir. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas para lhe fazer. Por que atualmente está havendo tanto suicídio e também com crianças? Por que está acontecendo, que a gente ouve falar que no Japão, na China, do outro lado do mundo, está havendo tanto suicídio? E a outra pergunta é, quando a mulher está com a gravidez, aí tem aquele aborto espontâneo. É o suicídio daquele espírito que resolveu não nascer, que ele não desistiu de encarnar, então ali na barriga da mãe ele tem aquele aborto espontâneo? Muito bem. Nós vamos analisar, primeiro observando a questão do número que aumenta de suicídios. Isso prova exatamente
o estilo de vida que nós estamos sendo realmente conduzidos. Como estamos sendo conduzidos na vida? Nós observamos muito o apego demasiado das pessoas às questões. Não que nós não tenhamos que valorizar as coisas materiais, mas há algo interessante que Jesus disse. Onde colocares o seu tesouro, ali estará o teu coração. Então, veja bem, quanto mais nós nos prendemos às coisas materiais, nós vamos nos tornando dependentes delas, vamos valorizando tanto que, quando os perdemos, nós entramos em desequilíbrio e vamos em busca do suicídio. Por isso que nós vemos uma frequência grande de pessoas que sempre, quer seja por perdas no sentido afetivo, quer seja por perdas materiais, de bens materiais, seja por decepção, suicidam-se. Por quê? Falta exatamente a sustentação. O povo está valorizando, a humanidade está valorizando muito, e é por isso que o planeta em si está passando por esse processo de mudança, de transformação, que é para entrar no clima de regeneração, mas é preciso que nós façamos a nossa parte, que possamos nos conscientizar de que a vida no corpo físico é um estágio. A nossa verdadeira vida é a vida como espírito. Então, por isso que a frequência cada vez aumenta, porque as pessoas fogem. Nós vemos aí na mídia como desfazem das religiões, como as pessoas desrespeitam a crença, a fé dos outros. Tudo isso aí mostra de que está havendo umas ideias muito materialistas. Até mesmo, vale salientar, minha irmã, que quando nós temos vamos dizer assim, um rótulo de espiritualista, seja espírita, católico, evangélico, muitas vezes nos comportamos como materialistas. Por quê? Porque temos o rótulo, mas na realidade nós vivemos como materialistas, porque valorizamos mais as coisas materiais. Então é isso que conduz, inclusive, pessoas que têm uma fé e de repente suicidam-se. Quanto às crianças, muitas vezes isso causa um certo choque, porque as pessoas dizem, como pode uma criança inocente? Mas só que nós deveremos considerar que aquela criança de hoje é um espírito maduro e que a questão da culpa do que ele fez no passado não deixou de existir porque ele agora é uma criança. Permanece e muitas vezes cedo pode já manifestar-se e essa criança sentir certa dificuldade em viver, sentir a vida como algo que não tem sentido para ela e, de repente, ou por qualquer contrariedade, buscar o suicídio. Então, Deus é misericordioso e bom. Para nós que vemos a morte como algo terrível, dependendo da morte como aconteça naturalmente, é um processo que nós devemos ver com naturalidade. Mas quando, através do suicídio, é uma agressão à misericórdia divina. É como se nós recebêssemos de Deus um presente e jogássemos fora. Quer dizer, seríamos pessoas ingratas. Então, nesse sentido, justifica-se a questão do suicídio na criança por ser um espírito maduro que traz a culpa do passado. E tendo, muitas vezes, no presente, momentos que são fatores desencadeantes, desencadeia. Tendo as matrizes, então, o fator desencadeante ou o fator agravante faz com que ela se projete ainda na pouca idade. A questão do aborto, nós temos que considerar que, normalmente, o aborto natural ou é um defeito, às vezes, do próprio organismo materno em si, ou é questão do espírito que, às vezes, reluta no desejo de não reencarnar, pode ser que de última hora ele tenha isso, não é considerado um suicídio propriamente, porque ele ainda não estava plenamente no corpo físico, mas não deixa de ser um ato de covardia, de fuga, de deserção, que ele retornará para que possa realmente experimentar esse momento no corpo físico, a reencarnação. Creio que essa resposta aí, caso não tenha ficado bem claro, eu posso esclarecer melhor. Amigo, tão claro como um sol do meio-dia em Mossoró. Pense como é uma clareza grande, né? Duda, tem alguma pergunta a fazer? Nós temos aqui, inclusive, algumas perguntas. Você tem alguma coisa para falar, querido? Amigo, eu tinha 2 perguntas para fazer, pegando uma carona na pergunta da nossa irmã Conceição. Mas um ele já respondeu. Já respondeu muito claramente. Na leitura do tema loucura, suicídio e loucura, né? A gente vê que há muito uma proposta de que o espírito encarnado ele procure a saída na medida em que procure se autoconhecer, se encontrar, ter uma fé, seja ela qual for, como a Altami colocou aí, qualquer fé, né?
é viável, Deus é o Deus de todos, e etc. e tal. Mas na criança, Altamir, pegando uma carona na pergunta da nossa irmã Conceição, como a gente tratar a criança se ela não tem a condição de compreender as coisas como uma pessoa já, digamos, em certa idade, já capaz de refletir, o intelecto já desenvolvido, ter a decisão de procurar, de querer, ter tido experiências que levem a entrar numa casa espírita, por exemplo, numa casa religiosa e conhecer a realidade da vida espiritual que é de todos nós, né? Então, essas crianças com tendências de suicídio, qual a abordagem a ser feita dentro da casa espírita? É verdade. O que nós podemos fazer, tendo em vista ainda a imaturidade da criança para a compreensão e entendimento, é o trabalho de aplicação de passe e da evangelização infantil. E outra coisa interessante, já que nós falamos que a criança de hoje é um espírito adulto, e muito mais adulto até do que o próprio pai em si, ele tem entendimento. Tendo em vista a limitação do corpo físico, enquanto ele ali está reencarnado, nós aconselhamos que durante o sono, quando normalmente o espírito se desprende do corpo físico, os pais possam conversar, de forma audível até, não para acordá-lo, mas de maneira que fale para o espírito em si, encorajando, mostrando, porque aí é o espírito, sem a influência do corpo físico, que vai realmente ouvir e vai entender. Isso eu digo porque já tivemos outras experiências relatadas por Divaldo Pereira Franco com relação, por exemplo, a ódio. Uma mãe que reclamava de uma filha que odiava. E, de repente, então, quando foi feitas as observações necessárias, encontrou-se exatamente a causa. Aquela filha, quando ia nascer, a mãe aguardava um filho. Preparou tudo que fosse um filho. Naquela época não tinha a ultrassonografia, como hoje pode já muito cedo saber por sexo. Então, preparou tudo para aquele filho que ia nascer. Quando a filha nasceu, foi um desencanto, foi uma decepção, e isso afetou o espírito em si, como um trauma de ser rejeitado. E passou, inconscientemente, a manifestar esse ódio, essa antipatia com a mãe. O que Divaldo aconselhou? Que quando ela estivesse dormindo, ela falasse alto, dizendo que amava, e todas as condições, mostrando de que tinha verdadeiro amor, que realmente ela não se preocupasse, porque ela era amada tanto quanto os demais filhos. E essa jovem foi gradativamente absorvendo aqueles ensinamentos e mudou o comportamento e aceitou mais a convivência com a mãe de uma maneira pacífica e simpática. Então, por isso que eu aconselho dessa mesma forma, Duda. Maravilha, meu amigo. E eu já passei, viu, Duda? Abra o microfone, Duda. Abra o microfone seu. Pronto, pode falar. Eu ia só complementar, né? Porque, para mim, eu ia dizer assim, para mim ele explicou até melhor do que Divaldo, né? Porque ele complementou no meu entender que aproveitava o momento em que o espírito se emancipava do corpo, tinha as condições de um espírito livre para poder compreender de maneira mais livre a questão da realidade da vida, do ser que ele é, né? E que eu não me lembro de ter visto abordado esse aspecto no caso que Divaldo conta, que eu conheço também, mas a minha memória não guardou, se tem, não guardou isso que Altamir colocou agora. Só isso. Maravilha. Tanto que tem que, desde que eu vi pela primeira vez, que eu já repassei isso para muitos e muitos pais, e posso dizer aqui, Altamir, e Duda, Conceição e nossos queridos ouvintes e internauta, não só na criança, mas muitas vezes também no adulto, né? Na questão do coma, você falar com o irmão, meu irmão, estamos aqui, você não está conversando com o corpo, você está conversando geralmente com o espírito um pouco mais livre, isso tem feito resultados, as pessoas que eu solicitei que fizessem essa terapêutica, foi fantástica. Nós temos aqui uma pergunta do WhatsApp, muito parecida com a pergunta que foi feita aqui pela nossa internauta Aline. Ela diz que é nova, mas o assunto interessa, por isso que está aqui.
E ela diz assim, tem uma irmã que quase conseguiu se suicidar, graças a Deus não conseguiu, porque ela tem transtorno bipolar. E aqui é uma pergunta de Elizabeth que acho que tem muito a ver. O suicida, ele avisa a família que ele está com essas ideias de tirar a vida, e a questão da pessoa que tem a bipolar, esses transtornos todos, isso, Altamir, dentro do seu estudo, pode ser um agravante para que a questão do suicídio venha a se concretizar nessas pessoas que já têm essa tendência de bipolaridade, de transtornos psicológicos? Isso tem muito a ver também com a ideação do suicídio, meu querido? Claro, muito mais do que se pode imaginar. Estudos realizados mostram a grande relação que existe entre a depressão e o suicídio. Não quer dizer que todo depressivo em si vai se suicidar, de maneira nenhuma, mas que é, de certa forma, uma certa disposição e pode a situação se agravar, por exemplo, dependendo de momentos e situações que ele vivencie. Além da depressão, por exemplo, uma influência espiritual, uma obsessão, já poderá agravar o quadro e induzir a pessoa suicidar-se. Não quer dizer, como vamos repetir aqui, que quem tem a depressão necessariamente tem que suicidar-se ou vai... Não, de maneira nenhuma. Outra coisa interessante, que muita gente, ignorante do assunto, acha que não. Quando a pessoa fica falando a respeito de que tem vontade de suicidar-se, muita gente diz, quem quer não avisa. Mas está provado que 90% daqueles que se suicidaram avisaram de alguma forma. Quando nós observarmos entre as pessoas que estão vivenciando situações de dificuldades, problemas, alcoolismo, drogas, seja o que for, separações, ou seja o que for, e a pessoa começar com a ideia de que a vida não tem sentido, de que ela está se sentindo estranha na vida, e coisa desse tipo, observemos e tenhamos cuidado e procuremos trabalhar de maneira sutil e encaminhá-la tanto para uma autoridade médica, como também para o tratamento espiritual. Por que nós aconselhamos tratamento espiritual? Alguém poderá dizer, não, você está puxando a sardinha para a sua brasa. Não. Considerando que nós somos seres, que temos experiência na matéria, mas somos também espírito, nós precisamos de trabalhar as duas partes. Existem os desequilíbrios, por exemplo, nos neurotransmissores, que provocam depressão e outros problemas psicológicos, né, comportamentais, mas existem as influências espirituais que aproveitam do caso para complicar. Quando nós trabalhamos nos dois sentidos, espiritual e material, nós estamos trabalhando em dois fatores que são preponderantes nessa questão do suicídio. Então, o que deixamos para a orientação é exatamente isso aí. Tavares, só para falar uma coisa que o senhor também falou, um complemento, eu trabalho numa escola, e assim, isso que ele falou é tão relevante que, como eu trabalho numa escola com adolescentes, a gente sempre toma este cuidado de, quando vê algum aluno com essa conversa ou está depressivo, eventualmente falando assuntos nesse sentido de suicídio, a gente nunca deixa para lá. A gente sempre toma uma atenção maior para este aluno. Então, nós temos psicólogos, a gente chama a equipe técnica pedagógica, chama os pais, a gente nunca brinca com isso. Então, assim, é como o senhor Altamir falou, nem sempre, não é todo suicida que não vai dizer que vai suicidar, ou aquele que diz que, eu quero suicidar, que ele não vai cometer, que ele só está chamando atenção. Lógico que ele está chamando atenção, mas é importante que se tome providências para que se evite, né? Se evite dele cometer, né, de fato, o suicídio. Obrigado. Nós é que agradecemos a você. Ô, Altamir, tem uma pergunta aqui, quero apenas só colocar, a Cristina da Candelária, que ela pergunta algo mais ou menos quando a Elizabeth perguntou. Sim, meu amigo. Pois não? Deixa eu só falar aqui. Posso sair que eu... Opa. Duda, muito obrigado, amigo, pela sua participação. Ele já vai para outra live, é o homem das lives, é o homem das 1001 lives, viu, Altamir? Mas muito obrigado pela sua participação, querido. Você mora do lado esquerdo do meu peito, nem se preocupe. Tem aqui cadeira cativa. Obrigado. Muito obrigado. Tchau. Fique em paz. Apenas prestigiando também o pessoal que ligou para o 981684890. A Cristina da Candelária pergunta também se o suicídio ele
Na verdade, ele quer se matar. Ele quer se matar ou ele está fazendo aquilo justamente para que alguém diga assim, não, não morra, você é importante. Parece que tem algo, porque eu vou explicar, que ela passou aqui para mim pelo WhatsApp, que teve uma pessoa na família dela que tentou, certo? E não conseguiu. E depois ela veio a saber, conversando, que ela estava fazendo tudo aquilo para não se matar. Ela disse, eu não queria me matar, mas só estava vendo aquilo como a última opção. Isso é de uma realidade muito forte, né, querido? Isso é ponto firmado na própria ciência. Na verdade, o suicídio não quer se suicidar, ele quer se liberar, se libertar de algo que ele está achando insuportável. Então, ele acha que é insuportável e não está encontrando a solução, acredita que a morte será melhor do que sofrer tudo aquilo ali. Então, se quando aparece algo que ilumine a sua consciência, pode ele se libertar totalmente e não mais, nunca nem pensar em suicídio. Como também nós vemos, você vê que também a vontade de viver também é grande, só em momentos quando está em verdadeiro desequilíbrio é que as coisas acontecem, que tem pessoas que vivem tentando suicidar-se, ao ponto de chegar, de pegar a arma, de planejar, de deixar bilhete, depois, por algum motivo, desiste e fica repetidamente. Eu conheço casos, que eu acompanhei vários casos de suicídio, eu tenho uma ligação com esse processo todo, e ver uma pessoa do sexo feminino que diz que muitas vezes ficou com a arma na mão e, de repente, apareceu algum motivo de que ela deixou e não suicidou-se. Isso já fez várias vezes, e até hoje vive e nunca suicidou-se. Então, existem situações como essa. Agora, é bom saber que é aquela questão, os adversários espirituais estão na espreita e, às vezes, podem aproveitar. Uma simulação que alguém faça, só simulando, poderá ser um motivo para que ele entre no processo de influência espiritual, que cria o que nós chamamos de fascinação. Então, é fascinação um processo que tira o seu senso crítico. Você toma aquilo e faz pensando que não é suicídio, e de repente suicida-se. Tem um caso de um jovem que, através de Chico Xavier, deu uma mensagem que ele disse que, fazendo a roleta russa com isso, brincar, não queria suicidar-se, mas só fazendo, de repente, aconteceu. Outro que disse que não sabe por que a ideia de suicídio ficava, mas ele achava como uma coisa natural, ele não queria suicidar-se. Às vezes acontece de você ter essa ideia e realmente não ter a necessidade, não querer suicidar-se. Então, é verdade, sim. As pessoas que suicidam, na verdade, não querem suicidar-se, querem se libertar de um problema. Se conseguisse resolver o problema, na verdade, não se suicidariam. Tem pergunta aí, Conceição e Niverton? Nós temos aqui duas perguntas aqui do pessoal do Estação da Luz. Pode fazer. João Maria, aqui de Parnamirim, ele pergunta algo que é mais ou menos assim, que é uma pergunta muito grande, eu vou tentar diminuir. Existe culpa naquele suicida que praticou o ato de fato de direito, realmente suicidou-se, se ele tem consciência de uma vida futura, e parece que ele me é católico, eu botei vida futura aqui por uma questão espírita, mas ele pergunta se tem consciência do céu e da terra, do inferno e do céu, e se ele tendo essa consciência, esse suicídio, ele tem mais culpabilidade ou menos culpabilidade. E para completar, dentro da doutrina espírita, tem os agravantes e os atenuantes nessas questões do suicídio, meu querido Altamir. Claro, como nós falamos, existirá sempre agravantes e atenuantes. E quanto mais nós temos de conhecimento a respeito do assunto, maior é a nossa culpa. Com certeza, são maiores os reflexos dessa loucura que nós praticamos, dessa atitude em desequilíbrio que nós praticamos. Então, por exemplo, como nós falamos antes, uma pessoa que está em estado de embriaguez total não livra-se da culpa, mas é atenuado porque ele fez de uma maneira inconsciente. Mas ele saberia muito bem que, por exemplo, o vício poderá levar a um estado de inconsciência que poderá prejudicar-se e prejudicar os outros. Então, tem culpa, embora que não seja mesmo de uma pessoa que claramente suicida-se por questão de orgulho. Isso aí é a verdade. Nós temos que pensar e refletir de que, quando nós, mesmo sabendo que existe uma situação de resgate, por exemplo, uma pessoa que é espírita, se não for consciente, não tiver firmeza de propósito, ela sabe que existe a reencarnação, tudo, mas se ela facilitar com outros problemas que passem a criar uma sintonia com espíritos perversos, o espírito pode entrar, fazer um processo, como nós dissemos, de subjugação ou mesmo de fascinação, em que a pessoa perde o senso crítico,
faz para depois se arrepender, já tardiamente, porque quando se arrepende já está no plano espiritual. Temos casos de orientações de amigos espirituais que dizem que muitos obsessores tornam-se como juízes fazendo isso, a pessoa induz a pessoa, tira esse senso crítico, depois que a pessoa pratica, ele afasta-se e faz com que ela pense plenamente, para cada vez mais ser grande o remorso e o sofrimento. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o conselho, a orientação é que nós estejamos sempre vigilantes, como Jesus aconselhou. Orai e vigiai para não cair em tentação, porque a todo momento nós poderemos abrir, se não tivermos cuidado, uma sintonia que poderá complicar a nossa vida. Bom, você falou aí no caso do alcoolismo, e agora eu tenho duas perguntas aqui, eu me permitiria fazer uma pergunta de cunho pessoal. Desde que eu comecei a conversar com você há muitos anos atrás, na questão do suicídio, que eu me interessei muito. E o último dado estatístico que eu tinha era de 2010. Então, se nós contarmos de 1 a 40 segundos, a nível da Associação Mundial de Saúde, uma pessoa cometeu suicídio no planeta Terra. Só que esse dado é de 2010. E muitos países não colocaram essas taxas, então é um número meio fictício. Mas esse, aí é onde vem a minha pergunta, esse aí é o chamado suicídio direto, aquele que você vai na ponte, dá um tiro na cabeça, se joga debaixo do carro, alguma coisa nesse sentido, aquele suicídio que você praticou de forma mais desastrada, vamos dizer assim. Mas existe também aquele suicídio que é inconsciente, é indireto, que através da raiva, através do alcoolismo, através da drogação, através do sexo, através dos exageros de uma forma geral, a nível somático, a gente também volta para o plano espiritual como um suicida indireto ou inconsciente. Esclareça isso para os nossos queridos rádio ouvintes do programa Estação da Luz, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Sem sombra de dúvida. Além disso, veja bem, a ciência em si, ela fala mais no suicídio direto, naquelas que são notificadas como suicídio, mas não fala também naquelas mortes que as pessoas não registram como suicídio, que foram suicídios. Existe também essa, a própria família às vezes esconde. Então, a tendência é essa. Quando nós dizemos que é mais de 1 milhão de suicídios por ano, não estamos realmente exagerando, não. Primeiro, porque também, se considerarmos o suicídio praticado de forma indireta, né, isso aí vai cada vez aumentar mais. E o que é interessante é nós observarmos, por exemplo, como nós pensarmos a respeito das coisas aparentemente paradoxais, né? Se nós vemos aqui que entre 2006 e 2015, a taxa de suicídio entre jovens nas grandes cidades brasileiras aumentaram 24%. Isso é um dado da Universidade Federal de São Paulo, né? E 3 vezes, vale salientar que o suicídio entre jovens, dessa maneira, 3 vezes mais acontece em jovens do sexo masculino do que feminino. Ou seja, de uma maneira geral, o homem suicida-se mais do que a mulher. Mas o que é interessante, a mulher tenta mais do que o homem. É interessante, né? A mulher tenta... Há uma estatística em que as mulheres tentam mais suicídio que os homens. Agora, os homens, quando fazem realmente para suicidar-se. Então, por isso que essa é a diferença. E no único lugar no mundo que o suicídio de mulheres é maior do que o dos homens é na China. Então, é isso aí, só para esclarecimento. Muito bem. Nós temos uma pergunta aqui, meu amigo, bastante esclarecedor. Niverton e Conceição, alguma coisa, queridos? Tudo bem? Depois que você fizer essa pergunta... Não, pode fazer. Vamos aqui. A pergunta do Neto, lá do Parque da Duna, aí pertinho de você, é o seguinte: de forma geral, né, como é o retorno para o outro lado da vida do suicida? De uma forma geral. Como é que ele se encontra assim que saiu do corpo? Como é que, normalmente, de uma forma bem geral, para o suicida? Olha, as notícias não são muito boas, não, viu? Pelo que a espiritualidade diz, na maioria dos suicídios, que, como nós dissemos, existem os atenuantes e agravantes. Não estamos aqui generalizando e qualquer pessoa pensar que fulano que suicidou vai ser dessa maneira ou daquela. Nós não podemos estabelecer regras. Nós não conhecemos as nuances das coisas que só Deus conhece, né? Mas, normalmente, o suicídio causa muito sofrimento. O suicida que realmente encontra no plano espiritual, ele sofre muitas vezes, por exemplo, vê repetidamente aquela cena do ato, por exemplo, jogou-se sobre as rodas de um trem,
vê aquele ato acontecendo, os ossos quebrando, o sangue, aquela dor momentânea, aquele pavor, durante muito tempo, como uma espécie de prova, até que a sua consciência, tocada e pelo arrependimento, possa favorecer a que seja resgatado pelos benfeitores espirituais, porque nessa condição de perturbação eles não notam nem os amigos que querem resgatá-lo. E é conduzido, então, para uma casa de repouso, onde vai se recuperar para uma nova possibilidade de reencarnação. E observemos bem, normalmente também, na maioria das vezes, esses espíritos que suicidam-se, quando têm uma oportunidade reencarnatória, normalmente é uma oportunidade de uma vida muito curta e cheia de problemas, normalmente. Porque é uma espécie de filtragem que vai fazer no corpo físico para eliminar os fluidos e as vibrações negativas para poder se candidatar a uma nova reencarnação. Normalmente a vida é muito curta e com sérios problemas. Conceição, sua pergunta, querida. Nós estamos vivendo agora numa pandemia. Um vírus que não tem cura, não tem vacina, não se sabe qual é o remédio certo. Tem pessoas que acreditam que esse vírus existe, têm medo, usam máscara, usam álcool gel, sai com todo cuidado, volta para casa, tem todos aqueles cuidados normais para que não pegue o vírus e não leve para casa. E tem aqueles, como o nosso amigo, que aconteceu agora há pouco tempo, que ele não acreditava que pudesse morrer, pudesse acontecer alguma coisa com ele. Então, ele não usava máscara, ele saía, a vida dele foi normal. Enquanto estava todo mundo fazendo quarentena, se precavendo, ele estava levando a vida dele normalmente. E quando se falava a respeito desse problema, ele desdenhava, ele não acreditava. Então, ele adoeceu e passou menos de 24 horas e faleceu do Covid. Então, eu gostaria de saber, quando ele passa para o mundo espiritual, ele é considerado um suicida indireto ou não? Muito bem. Olha, sempre que nós tivermos consciência do perigo que estamos incorrendo e submetemos sem nenhum objetivo, veja bem, que há momentos na vida que nós nos submetemos a perigo com um objetivo nobre, está entendendo? Então, a pessoa aí não é considerada propriamente um suicídio, mas sempre que a gente fazemos, até por desfazer do que a ciência ensina, desfazer dos outros, achar que é um privilegiado, se acontecer, ele leva na consciência como uma espécie de suicídio, porque ele poderia muito bem evitar. Ele poderia até desencarnar naquele dia mesmo de outro problema, tudo bem, mas não levava na consciência essa ideia. A diferença é entre aquilo que a gente faz sabendo que pode acontecer e aquilo que acontece conosco, que acontece naturalmente e nós não temos certeza. Então, aconselhamos a todas as pessoas, siga as orientações. Claro que existem os exageros aí, pode até existir. Agora, que pelo menos o que devemos fazer, de andar de máscara, de realmente procurar evitar lugares de muitas pessoas, de estarmos sempre lavando as mãos, fazendo a higiene necessária, isso em toda parte, independente de pandemia, é uma necessidade, né? Então, devemos obedecer, porque a nossa consciência poderá realmente ter uma repercussão como de culpa e nós nos sentirmos uma espécie de suicida. Muito bem. A nossa irmã Wanda, aqui de Macaíba, faz uma pergunta bem interessante. Ela disse que acabou de ler o livro Nosso Lar e ela verificou que a personagem principal do livro, que é o André Luiz, segundo o relato que ela, lógico, a gente sabe que ela fez aqui para a gente, ele voltou para o plano espiritual como um suicida indireto, parece que teve um câncer, e aquela coisa que ela estava falando, que lê o livro está entendendo direitinho. Nesse caso, a pergunta dele, nesse caso ele voltou como um suicida, mas nesse caso que aqueles ensinamentos que ele trouxe através da psicografia do Chico Xavier tem grandes atenuantes na vida desse espírito, ou ele vai ter que voltar a reencarnar e passar pelo mesmo crisol do suicídio, ou isso que ele fez tem uma possibilidade de ter um crédito a mais? Bem, nós sabemos que no universo existe o que nós chamamos a contabilidade divina. Nós sabemos que tudo que nós fazemos é registrado, não resta dúvida. E seria realmente até contraditório nós imaginarmos que Deus só contabilizasse as coisas negativas nossas.
fazendo resgatar através de dores e sofrimento, ou permitindo que resgatássemos através de dores e sofrimento, sem considerar as coisas boas que nós fizemos. Então, sempre existem aquelas coisas que nós realizamos de boa que atenuam o lado das coisas negativas. É a contabilidade. A soma do mais com o menos que vai dar um resultado que pode ser para menos ou para mais. Se o valor absoluto, vamos dizer, na matemática é isso, né? Em álgebra, quando nós estudamos, se você fez mais coisa negativa do que positiva, claro que vai resgatar coisas mais negativas, embora atenuado pelas positivas que fez. Mas se faz as coisas boas muito mais, o apóstolo Pedro já dizia, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, veja bem, o amor cobre uma multidão de pecados. Todo o bem que nós fazemos realmente funciona como advogado em nosso favor. Com certeza. Eu quero fazer agora a pergunta minha, porque na primeira questão que você leu, que é uma questão para mim emblemática, quando o Kardec pergunta por que se apodera de vez em quando de algumas pessoas o desgosto pela vida. Ele não fala nem suicídio, fala desgosto pela vida. E os imortais colocam 3 pontos muito interessantes. Primeiro, a mente vazia, né? A ociosidade, a falta de fé e a saciedade. Mas entre a ociosidade e a saciedade são quase que coisas antagônicas. Esse universo do suicida entre a ociosidade e a saciedade, que é tudo que você quis, você conseguiu. Eu quero um carro, eu consegui. Eu quero uma casa, eu consegui. Eu quero a mulher mais bonita, eu consegui. Que se chama saciedade. E essa ociosidade, que ligação você poderia fazer para nós entre coisas que parecem tão diversas, entre a ociosidade, você não tem nada para fazer, e você ter tudo nas mãos, e mesmo assim querer voltar para o plano espiritual, se matar de uma forma geral? O natural na vida é que nós tenhamos preocupação, não aquela preocupação doentia que a gente diz, não devemos nos preocupar demasiadamente, mas preocupação no sentido de termos afazeres, de termos coisas que exigem de nós uma certa perspicácia de solução. Então, isso aí ocupa a mente, porque com a mente ocupada, os espíritos não conseguem facilmente nos influenciar também, está entendendo? E a saciedade não é só no sentido material. O que é que acontece com a saciedade quando fala? É porque nós valorizamos demasiadamente o lado material, nos saciamos naquilo, como única riqueza, único objetivo nosso. A única coisa de valor nas coisas materiais, nós já temos tudo, aí vem aquela questão da saciedade, ou seja, a melancolia. Eu não tenho mais, já tenho tudo. Eu tenho um carro do ano, eu tenho um apartamento bonito, eu tenho uma casa, eu tenho tudo, eu tenho muito dinheiro na conta bancária, mas aí me faltou o quê? A base espiritual. Aquela condição de quem realmente procura fazer dos seus bens um instrumento de benefício dos demais, porque às vezes a gente acumula e simplesmente pensa em acumular, vê a saciedade, mas não tem a caridade no coração. É o que Jesus colocou com relação ao rico insensato, que só pensava em acumular. Então, o que é que o rico insensato disse? Dono de muitas terras, ia ter uma safra muito grande, os celeiros eram poucos, ele mandou construir muitos celeiros maiores, e depois, no final, disse, agora teve uma safra muito grande, teve onde colocar, e disse, agora eu estarei em paz, coloquei tudo, tenho tudo acumulado. Aí Jesus disse, insensato, amanhã a morte te chamará, e o que será de tudo que acumular na terra e não acumulaste no céu? Olha aí. Então, é desse sentido, de saciedade, que nós, muitas vezes, nos enganamos no lado material, quando, na verdade, somos carentes no lado espiritual. E o João Maria, que fez a pergunta com relação à culpabilidade ou não da pessoa que tem consciência da vida após a vida, ele volta a perguntar aqui de Parnamirim. Hoje, em Natal, de manhã, teve um caso extremamente doloroso para uma família bastante conhecida na nossa região, que inclusive também por parte do meu avô, por parte paterna, do meu bisavô, também faz parte da nossa família, a família Flor, em que 2 irmãos, um assassinou e depois suicidou. O que é que você poderia, com a sua experiência, falar para aqueles parentes que agora estão hoje à noite, além de desesperados, em total perplexo, né, de como hoje de manhã 2 irmãos vivos e hoje à noite 2 irmãos mortos, um pelo viés
do suicídio e o outro pelo assassinato, né? O que é que você poderia falar para essa família? Na verdade, Dar um consolo? Na verdade, tudo que nós podemos dizer é da confiança da fé em Deus, porque aquilo que está fora da nossa condição humana, por exemplo, o que eu posso fazer na hora dessas vezes, os familiares, né? Os familiares só têm que confiar em Deus. Realmente, lamentavelmente, esses irmãos partiram nessa condição, esses familiares, mas é verdade que nós não podemos mudar as coisas que as pessoas não querem que mudem e fazem acontecer. São duas criaturas que poderiam muito bem conviver, família, a gente imagina sempre que será uma convivência harmoniosa, né? Mas se acontece, não vamos criar peso de consciência, porque não fomos nós que provocamos. Vamos agora, a partir de agora, orarmos por essas criaturas, pedir a Deus que ilumine, pedir a Deus que os ampare, aos bons espíritos, que eles possam, quer queira ou não, só Deus sabe como é que vão resgatar, como é que vai ser, mas para nós que ficamos, tanto familiares como amigos, parentes, e até nós que mesmo não conhecendo, estamos sabendo do caso, é pedir a Deus a paz, a luz, para que eles se restabeleçam, né? Ambos se restabeleçam. Um foi vítima nessa situação, se não provocou, mas o outro que fez, praticou um crime e ao mesmo tempo suicidou-se, quer dizer, praticou dois crimes ao mesmo tempo. Então só Deus saberá, por isso que nós dizemos, entreguemos na mão de Deus e procuremos confiar que Deus tem solução para tudo. Papai tem solução para tudo. Até para a gente que está aqui de novo, né? Encarnado, né, seu Nível? Num corpozinho quentinho, gostosinho, maravilhosozinho, né? A gente já fez das nossas, não é isso, querido Altamir? Meu amigo, nós já estamos aqui passando do horário do nosso programa, mas a conversa está tão animada. Nós temos aqui mais uma pergunta que chegou agora pelo WhatsApp. Deixa eu só ver aqui onde é que eu coloquei essa aqui. Para a gente finalizar essa pergunta e a gente vai para o final do programa. Aqui está lá. Qual é o maior antídoto? Pergunta Sérgio, aqui de Pium. Qual é o maior antídoto contra o suicídio? Ele até colocou aqui, pode perguntar se é o Evangelho de Jesus, é o melhor e maior antídoto? Aí eu já estou também fazendo da pergunta do Sérgio, também a minha pergunta para você, para finalizar, meu querido. O maior antídoto, realmente, que nós podemos usar com relação ao suicídio é o amor. E o Evangelho de Jesus é a fonte inesgotável de ensinamentos a respeito do amor. Claro, quem realmente, tendo como companheiro o livro, o Evangelho, por exemplo, de Jesus, e que realmente não apenas leia, mas que interprete e vivencie, jamais praticaria suicídio. Jamais praticaria suicídio. Quem tem Jesus e tem a fé, realmente supera tudo. Então, o amor cobre multidão de pecados, o amor fortalece, o amor realmente é capaz de toda transformação. Então, nós temos que pensar simplesmente nisso. Os ensinamentos e as orientações de Jesus de nada servirão se nós lemos apenas por leitura, simplesmente não pomos em prática. Porque é como a luz que acende mostrando o caminho, se nós não seguimos o caminho, não vamos para canto nenhum. A luz acende. O Evangelho está aceso, mostrando como nos conduzir. Mas se nós não nos conduzimos, como é que vai ser? Então, o antídoto, na verdade, é a prática do bem, é o amor, é a caridade, é a fé em Deus, como dissemos. Tudo isso aí dão sustentação para que nós, nos momentos mais difíceis, possamos dizer, como Paulo nos ensinou a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. Muito bem, meu amigo. E me diga uma coisa, antes das suas considerações finais, como é que vai, papai? 108 anos, é? 108 anos, sim. Está bem, graças a Deus. Saúde mais do que nós todos. Muito mais. Vivendo a experiência da idade, mas graças a Deus, sem sentir praticamente problemas sérios nenhum. É deficiente em termos visuais e auditivos e não anda, mas é muito pesado, que é 1,80 m de altura, um pouco pesado, mas tudo feito por a gente assim. Mas se alimenta só, se a gente botar alimentação lá, ele come, faz tudo. Conversa mais que o homem da cobra. É isso aí. E eu sei do seu amor e do seu carinho, porque você abriu mão de muitas coisas para esse pai. A gente sabe que mora em Angicos,
Tem muitas coisas que você deixou de fazer para cuidar do seu pai. Aqui é o mandamento quarto, né? Amar vosso pai e vossa mãe, que você também está cumprindo. É a questão do amor que você agora falou, né? Sair daqui, abrir mão até da própria área espiritista para cuidar do seu pai, como eu sei que já faz há muitos e muitos anos. Eu sempre estou nas minhas preces orando por ele, e vivenciando esse seu amor, lógico, porque se você está vivenciando esse amor é porque ele lhe deu também amor. Então, suas considerações finais para encerrar, para passar para o nosso irmão Níverton, para ele fazer a prece final. É isso aí. Nós queremos, acima de tudo, agradecer a todos vocês, agradecer a você, Tavares, que nos convidou, aos amigos que nos assistem e ouvem nesse momento, e dizer que estaremos sempre à disposição. A nossa alegria, o nosso prazer, a nossa vivência é essa. Quando estamos divulgando, dando o pouco conhecimento que temos, compartilhando, isso para nós é tudo. É o maior presente que nós temos. Obrigado por tudo. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Terminamos agora a nossa parte do doutorado. Eu queria falar com você o seguinte: e se eu quiser comprar o livro que você escreveu, Um Trágico Equívoco, olha aí, olha o neto aí do seu nível. Como é que eu faço para adquirir esse livro? E eu sei que você tem no Facebook e na internet, no YouTube, um canal. Você pode fazer, por favor, a divulgação do canal seu e de como é que ele faz para adquirir esse livro, Um Trágico Equívoco, querido? Por favor. Um Trágico Equívoco é adquirido na própria Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e alguns centros aí eu acho que ainda tem, mas na Federação tinha, pelo menos até quando estava abrindo, funcionando normalmente, tinha Um Trágico Equívoco. E para acompanhar o que eu publico normalmente, as pessoas podem, através do próprio Google em si, colocar F. Altamir da Cunha, ou Francisco Altamir da Cunha, e vai ver tudo em termos de YouTube, o que tem no YouTube. No YouTube tem mais de 400 áudios, né? Vídeos, mas vídeo só com áudio, não tem a imagem mesmo, não, sabe? Então, mais de 400, fora os que tem de vídeo publicado com o programa da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, com o programa Caminhos de Luz, tudo ali a pessoa pode ter a meu respeito. Muito bem. E vocês que não sabem, Altamir vai ser parceiro nosso aqui, ele vai ter essas 400 e poucas citações que ele manda todo dia para mim, a gente vai colocar na nossa rádio, vai ser o programa Altamir Cunha, né? Justamente com essas mensagens extremamente muito bonitas, muito interessantes e bem vivificantes. Muito obrigado a você, meu amigo Altamir. E vamos pedir ao seu Níverton, com seu neto, né, o bagunceiro de plantão, para fazer a prece de agradecimento e de encerramento da nossa reunião da noite de hoje. O Pai Nosso. E agora nós vamos rezar o Pai Nosso, junto com o nosso neto, Theo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, muito obrigado a vocês. Que a paz, o amor e a harmonia esteja com todos. Meu amigo Altamir, um beijo no seu coração, muito obrigado. Conceição, Níverton, obrigado a todos, obrigado por estar. E amanhã a gente volta aqui com vocês de novo para estarmos aqui. Amanhã, Altamir, nós teremos o nosso irmão Fábio Dionísio, lá de São Paulo, que vai falar sobre aparelhos, chips e artefatos espirituais implantados. Na quinta-feira, nosso irmão Hércules Bruno, aqui de Natal, vai falar sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, os avanços tecnológicos que estão lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, desde 1951, que está lá, e só no planeta Terra chegou quase 30, 40 anos depois. Na sexta-feira, vai estar conosco o nosso irmão Sérgio, lá de São Paulo, vai falar sobre o poder da fé. No sábado, nossa irmã Miriam Yuck vai falar sobre o seu livro Mediunidade, Um Farol na Noite.
E no domingo, fechando a nossa programação, o nosso irmão Gerson Oliveira vai falar sobre o livro Aconteceu na Casa Espírita. Então, nossa programação já está toda certa para essa semana. Muito obrigado a todos vocês. Uma boa noite, um bom descanso. A gente se encontra daqui a pouco no plano espiritual, se Deus quiser. Muito obrigado! Boa noite, obrigado pelo convite.